Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 1 a 9, que diz assim: 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz, e graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, nos dias de hoje, tudo que era absoluto ficou sendo variável de acordo com a visão de cada um e da narrativa individual. Ninguém pode impor nada para ninguém, dizem as pessoas deste mundo. Todos têm a liberdade de pensarem o que quiserem. Assim, o certo para um pode ser errado para o outro. O errado pode ser certo, o bom pode ser ruim e o ruim pode ser bom. O resultado desta falta de verdades é uma confusão na mente, na vida e no coração das pessoas. Paulo estava sendo julgado pelo governador Félix. Ele já tinha ficado 5 dias preso, esperando os acusadores, que era justamente a liderança dos judeus. A liderança até trouxe um acusador profissional chamado Tértulo, que começa a falar, acusando Paulo de 3 crimes, na visão deles. Primeiro, Paulo era uma peste que dá problemas ao governo romano e aos judeus, porque ele convence pessoas de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. Segundo, Paulo era o líder de uma seita chamada por eles dos Nazarenos, referências a Jesus de Nazaré. Terceiro, Paulo profanou o templo, levando uma pessoa que não pertencia ao povo judeu para dentro do templo. Tudo isso era mentira, ou melhor, era uma narrativa para convencer o governo de que Paulo era culpado. Paulo nunca provocou tumulto em lugar nenhum. Quem provocava o tumulto sempre foram os judeus que se reuniam contra ele com violência. Os romanos não gostavam nada de seitas, porque geravam fanatismo, e o fanatismo gerava desordem, coisas que eles não aceitavam. Lógico que era uma acusação totalmente falsa,
mas que fazia o governador ficar contra Paulo. E a história dele ter profanado o templo era pura mentira. Paulo nunca levou nenhum não-judeu ao templo. Isso foi uma conversa que teve quando viram Paulo na cidade andando com um não-judeu, como ele fazia várias vezes com judeus e não-judeus. As pessoas más sempre são ardilosas e inventam mentiras ou deturpam a verdade para atingir os seus fins. Lembrei do que o diabo disse à mulher quando atentou ao pecado em Gênesis 3:1. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O diabo sabia a verdade, mas estava tentando colocar dúvidas na cabeça da mulher para levá-la a pecar, e de fato conseguiu. O diabo continua usando a mesma estratégia nos dias de hoje. Ele quer colocar dúvidas na cabeça dos cristãos para depois afastá-los de Deus, da oração, da palavra de Deus e da igreja. Feito isso, é fácil levá-los a pecar. Quais são as dúvidas ou narrativas que o diabo usa em nossos dias? Ele diz: será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que existe Deus? Jesus Cristo é o Salvador? Não precisa ir para a igreja, pode ser cristão em casa sozinho. O pecado não é coisa para se preocupar. Você precisa ser livre e fazer o que dá vontade, e assim por diante. O apóstolo Paulo tinha, e nós cristãos precisamos ter convicções firmes no que a gente crê. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar através do seu sofrimento na cruz pelos nossos pecados, e quando ressuscitou, venceu a morte e trouxe para todos que nele creem como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a sabedoria de Deus. Ela é a nossa única norma de fé e de vida cristã. Nós cremos que somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não envolve méritos ou obras nossas, apenas o amor revelado de Deus e que vem a nós através do Espírito Santo, pelo ouvir da palavra de Deus e pelos sacramentos. Nós cremos que a nossa vida aqui neste mundo é curta e passageira, mas tem uma vida eterna no céu esperando por nós, os que cremos em Cristo. Assim pode o diabo, o mundo ou qualquer outra coisa querer dizer, ensinar ou mostrar outro caminho, mas nós continuaremos firmes no caminho que Deus nos mostra em sua palavra. Nós cremos que o Natal é Cristo e não o materialismo e consumismo que vive este mundo. Nós cristãos, o Natal, lembramos que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus que está conosco sempre. Esta atitude do cristão dá para ele segurança, firmeza, perseverança, alegria e esperança. Hebreus 10, 22 a 25 diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, os cultos. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora, que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da perdição eterna para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós firmemos as nossas vidas e as nossas famílias na Tua palavra, na oração, na igreja, que tenhamos a certeza de que Jesus
é o nosso único caminho, única verdade, única vida, e que nós vivamos para honrar e glorificar o teu santo nome. Que nós não deixemos nos envolver por este mundo que anda tão afastado de ti, mas que juntos de outros cristãos nas igrejas possamos continuar te servindo e te adorando. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.